Item 3. Procure imaginar um corte no cubo que permita obter um triângulo como seção. Marque na figura abaixo linhas tracejadas que indiquem o corte que você imaginou. Então, aqui no GeoGebra, nós também temos um corte que pode ter como seção um triângulo. Ou seja, eu peguei esse vértice aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui e formei um triângulo. De modo que, se eu colocar uma faca bem afiada partindo desse ponto e descendo até esse ponto, eu vou obter o quê? Um triângulo como seção. Então, aqui eu fiz 3 segmentos, a modo tentar reproduzir o que eu mostrei anteriormente. Ou seja, se eu pegar uma faca partindo daqui até aqui, eu vou obter como seção um triângulo. Note que você pode fazer qualquer triângulo, ou seja, você pode escolher 3 pontos distintos no seu cubo e traçar os segmentos de reta que unem esses pontos que você escolheu. Agora nós estamos na página 444. Esse exercício aqui, note que ele não tem número, mas é o exercício que se encontra na página 444. Esse exercício ficará para vocês fazerem como orientação de estudos. Ou seja, vocês vão ler com calma e vão tentar seguir os mesmos passos que estão sendo apresentados aqui. Qualquer dúvida, perguntem ao professor. Agora nós vamos passar para a página 445, seções em cilindro. Note que no início da aula eu já apresentei algumas seções que podem ser obtidas, ou seja, alguns cortes que nós fazemos em nosso cilindro, de modo a obter figuras planas. Ou seja, eu fiz um corte partindo desse ponto até esse ponto e obtive círculos, e eu fiz um corte partindo desse ponto até esse ponto, obtendo um retângulo. Então, ele diz para a gente que nessa seção você vai investigar seções em um cilindro reto de altura 10 centímetros. Então, eu tenho que a altura desse cilindro é 10 centímetros. Imagine um corte feito nesse cilindro, de modo que a faca fique sempre a 5 centímetros de cada uma das bases, atravessando totalmente o sólido. Então, eu tenho que isso daqui é uma base, isso daqui é uma base, e a minha faca, ou seja, a entrada da faca, será aqui. Aí ele pergunta para a gente, qual é o formato da seção que seria obtida com esse corte? Seria um círculo. A letra B seria uma atividade em sala, então nós não vamos fazer essa atividade. O que nós temos na letra C? Qual seria o formato da seção obtida se a faca atravessasse o cilindro, mantendo-se sempre a 4 centímetros de uma base e 6 centímetros da outra? Ou seja, eu vou subir essa faca aqui, ou seja, a minha entrada do corte, vamos supor, seria aqui. No entanto, nada mudaria. Qualquer corte que eu faça nesse contexto, ou seja, nessas condições, eu sempre teria um círculo. Sempre. Então, se eu fizer um corte tanto aqui, quanto aqui, ou aqui, ou aqui, eu sempre terei como seção uma figura plana, e essa figura plana é o círculo. Novamente, o exercício 2 fica para vocês fazerem como orientação de estudo. Então, vocês têm 2 exercícios desse módulo para fazer como orientação de estudo. Primeiramente, o exercício 2, contido na página 445, e esse exercício aqui, que não tem número, contido na página 444. Bons estudos!